Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal, você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Raimundo Nonato, tenho 75 anos de idade e moro em Sobral, no Ceará. Quando eu era um jovem, trabalhei por muito tempo na agricultura e viajei no lombo de burros e jumentos para muitos lugares. Em alguma dessas viagens, vi coisas das quais até hoje não faço ideia do que eram. Naquela época, o irmão do meu sogro morava em uma serra que ficava a 2 dias de caminhada. Nós íamos com os burros que carregavam a nossa carga, já que nós não tínhamos carro. Os animais eram os nossos meios de transporte quando precisávamos de irmos para esses lugares. Como eu mencionei, o irmão do meu sogro vivia em uma serra e cultivava frutas como mamão, banana, goiaba e até alguns legumes que comprávamos dele para revender nas feiras da região. Nós íamos até lá uma vez por mês e já estávamos acostumados com as dificuldades da viagem, que incluíam enfrentar o sol durante o dia e o frio durante a noite. Ficávamos acampados no meio do mato, apenas nós, os animais e Deus. Só que essas matas e estradas escondem muito mais do que podemos ver, como contarei agora para vocês. Certa vez, na metade do caminho até a serra onde o irmão do meu sogro morava, passávamos por um lugar que pertencia a um homem chamado Francisco Cirino. Ele era conhecido do meu sogro e nos permitia dormir em uma casinha de taipa, na qual ele usava para guardar algumas coisas. No entanto, ele nunca nos deixava dormir em sua casa, pois ele tinha 5 filhas e temia que um de nós bancasse o engraçadinho. Então, quando passávamos por lá, dormíamos na casinha que ficava próxima de um açude. O pessoal daquela região gostava de contar histórias de terror sobre criaturas que apareciam durante a noite, mas nós nunca levávamos isso a sério. Eles falavam de lobisomem, mula sem cabeça, caipora, alma penada e todo tipo de criatura, mas nós não nos importávamos com tudo aquilo, pois as pessoas que tinham costume de contar essas histórias, na verdade nem de casa saíam durante a noite. Mas nós já tínhamos dormido muitas noites no mato e nunca vimos nada. Então, pra gente, que não tinha feito essas coisas, não tinha moral de falar que esses tipos de coisas ficam perambulando por aí durante a noite. Só que, como todo descrente, tivemos que ver para crer. Nessa casa, onde às vezes passávamos a noite durante as viagens, havia um grande açude onde tomávamos banho e dávamos água aos animais para seguir com a viagem no dia seguinte. Em uma dessas extremidades do açude havia uma grande pedra e mais à frente uma árvore imponente que se destacava em relação às outras. O seu Francisco Cirino contava que há muitos anos atrás, quando ele era apenas um jovem, viu um homem sentado naquela pedra do meio-dia ao início da noite, e que o seu pai, ao ver aquilo, foi até lá e falou com um homem misterioso, mas ele apenas respondeu: "Liga não,
Estou só pensando na minha vida. Logo, logo eu irei embora. Como não havia nada para ser roubado nas proximidades e as pessoas que moravam nas casas próximas tinham armas para se proteger, ninguém ligou para aquele homem. No entanto, na manhã do dia seguinte, encontraram o homem. Ele estava pendurado na árvore com uma corda ao redor do pescoço. Ele havia esperado a noite chegar e acabou tirando a sua própria vida, longe de qualquer olhar que pudesse impedi-lo. Ele foi retirado da árvore e enterrado no cemitério mais próximo, sem nome e sem parentes, para que pudessem velá-lo. Algum tempo depois, as pessoas começaram a avistar um homem andando pelas estradas com o pescoço torto e uma corda ao redor dele por onde ele passava. O meu sogro disse ao ouvir a história naquele fim de tarde: se ele aparecer para mim, eu pego uma corda e dou nele, enquanto arroz cozinhava em um fogareiro improvisado. Naquela noite após a refeição, nós nos deitamos, 2 em uma rede e um no chão sobre sacos de nylon forrados com palha seca. Algumas horas daquela noite eu acordei com os gritos do meu irmão, que estava dormindo no chão. Ele gritava do lado de fora. Eu corri com um pedaço de jucá para acudi-lo. Quando eu o vi, ele estava se arrastando pelo chão, pois havia caído perto do banheiro de palha que ficava do lado de fora. Eu o ajudei a se levantar e perguntei o que ele tinha visto. Então ele falou: você não vai acreditar. Tem um homem morto ali atrás. Eu não entendi nada na hora e perguntei: ele está no chão? Você o viu morto no chão? E o meu irmão respondeu bem assustado: Não. Ele está de pé atrás do banheiro. Ele estava me encarando. Se ele está morto, rapaz, como que ele pode estar de pé? Questionei o meu irmão e corri para ver, e não havia ninguém. Depois dessa visão assustadora que o meu irmão teve, quem foi que viu meu irmão voltar a se deitar para dormir mais naquela noite? Ele ficou tão assustado com o que viu que eu tive que fazer uma fogueira para iluminar ao redor da casa. Então ele contou melhor o que ele tinha visto. Então eu me levantei para ir no banheiro e quando eu estava do lado de dentro, eu senti que tinha alguém por detrás de mim. Quando eu me virei, lá estava aquela coisa horrenda. Aquele homem estava todo pálido e podre, com o pescoço quebrado para o lado e segurando uma corda. Ele estava com os olhos dele completamente arregalados e fixados em mim. Eu fiquei com tanto medo na hora que eu pensei que fosse desmaiar. Eu achei que fosse ter um treco. Eu pulei por cima das palhas do lado, porque ele estava na entrada. Foi por isso que eu caí gritando. Que conversa é essa, homem? Tu foi impressionado com o que o velho Cirino contou e achou ter visto porque estava com medo, fala a verdade. Só que o meu irmão ficou muito nervoso com o que eu falei. Ele jurava de pés juntos que viu o espírito do enforcado. E ai de nós se não acreditássemos nele, pois ele logo falaria: eu posso ser tudo nessa vida, mas tem 2 coisas que eu não sou: é ladrão e mentiroso. Depois de todo aquele fuzuê, ninguém mais dormiu naquela noite, e pela manhã seguimos o nosso caminho rumo à serra. Essa foi a primeira vez que alguém que estava comigo nessas viagens viu alguma coisa de estranho. A parte ruim é que não foi a última coisa sem explicação que essas estradas mostraram a nós. Porém eu deixarei para um próximo relato. Boa noite. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Daniel Silva e sou natural de Sobradinho, na Bahia. Esse relato aconteceu no ano de 2006, na época em que ocorria a Copa do Mundo. Eu tinha ido à casa da minha irmã, que ficava em uma área rural,
pois seria melhor para fazer aquela bagunça com os amigos e a família. Nós ficamos lá bebendo e acabamos ficando até tarde. O sítio da minha irmã é bem pequeno, porém é cheio de árvores, e o local, quando escurece, fica bem macabro. A casa é rodeada por um alpendre, onde é ótimo para arrumar uma rede e assim descansar. Estávamos fazendo um churrasco, bebendo cerveja e nos divertindo. No entanto, eu sou fraco para bebidas. Então tomei muito pouco, pois eu já estava ficando meio que tonto e teria que voltar para casa de moto. Estávamos todos na brincadeira, mas chegou a hora de ir. Eu já estava em cima da moto quando a minha irmã me pegou pelo braço e disse que eu tinha bebido demais e era perigoso e que eu não iria sair daquele jeito, e disse que eu iria dormir à noite em sua casa, mesmo que fosse à força. Eu não gostei muito da ideia, mas afinal ela estava certa. Arrumei uma rede, pendurei no alpendre e me deitei. Estava frio, mas era muito bom estar ali. A minha irmã morava com o marido e 2 filhos. O mais velho na época tinha 13 anos de idade. Quando ele me viu arrumando a rede do lado de fora, ele entrou em casa, pegou uma outra rede e a minha irmã, ao ver aquilo, disse que era para irmos dormir cedo, pois não era um lugar para passar a noite. Eu concordei e disse que logo entraríamos. Eu me deitei na rede e o meu sobrinho deitou na outra rede ao meu lado. Ao me deitar, eu acabei pegando no sono ali mesmo. Eu acordei no meio da noite tremendo de frio. Olhei no relógio. Eram por volta das 2 horas da manhã. O meu sobrinho dormia tranquilamente na rede ao lado. Eu peguei ele em meus braços e o levei para o seu quarto. Então voltei para desamarrar as redes e dormi na sala. Quando eu saí, eu olhei ao redor e vi que realmente era macabro aquele local durante a noite. A moto estava bem em frente à casa. Eu fui até lá para ligá-la e colocar embaixo do alpendre, pois aquela madrugada parecia que iria chover. Assim que eu liguei a moto e que o farol iluminou as árvores ao lado da casa perto do muro, eu quase caí da moto de susto, pois entre as árvores estava de pé uma pessoa com uma capa negra e um capuz que cobria metade do seu rosto. O susto foi tão grande que eu deixei a moto cair no chão e corri freneticamente para dentro da casa, fechando a porta com tanta força, fazendo um barulho estrondante que acabou acordando a minha irmã e o seu marido. Eles me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar, pois eu estava tão nervoso que mal conseguia respirar. Eu apontei para a porta e quando o marido da minha irmã já iria abri-la, foi quando eu falei que eu tinha visto uma pessoa sinistra ao lado das árvores. Ele olhou para minha irmã e disse: parece que não adiantou muito, pois esse demônio já está aparecendo aqui de novo. Na hora eu não consegui entender o que eles estavam falando, então a minha irmã pegou um copo com água e começou a contar o seu relato. Uma noite estávamos voltando para a casa de carro. Os meninos estavam dormindo no banco de trás. Era por volta de 1 hora da manhã, quando passamos por uma estrada com pouca iluminação. Estávamos indo bem devagar para evitar os buracos. Foi quando vimos algo ao lado da estrada, bem à nossa frente. Chegamos a pensar que fosse algum ladrão ou coisa assim, mas ninguém ficaria naquela escuridão, naquela estrada deserta, principalmente naquela hora. Eu falei para não parar o carro e quando meu esposo acelerou um pouco mais e que passamos ao lado do que pensávamos ser um ladrão, enfim, nós conseguimos ver o que era. Não conseguíamos acreditar, pois nunca acreditamos em coisas sobrenaturais. Era uma criatura com um rosto pálido, sem forma, com longos braços e garras. Parecia até estar sorrindo para a gente. Foi quando meu esposo saiu em disparada com o carro, deixando aquele demônio para trás. Chegamos em casa muito assustados, e quando já estávamos fechando a porta, depois de guardar o carro, notamos que a criatura estava nos olhando bem na cerca da entrada do nosso terreno.
Como aquela coisa chegou lá tão rapidamente, eu não faço a menor ideia. Eu fechei a porta e ficamos dentro de casa olhando pela janela, mas a criatura estava parada lá em frente ao terreno como uma estátua. Aquela coisa ficou aparecendo por 5 noites seguidas e depois não apareceu mais. Faziam 2 meses, desde a última vez que tínhamos visto a coisa, até você ver hoje. Depois que eu escutei o relato da minha irmã, eu não sabia nem o que dizer. Era muita coisa para digerir naquela noite. Demônio, fantasma, monstro. Mas eu não fazia a menor ideia do que poderia ser a tal coisa. Passamos o resto da noite sentados na sala até o dia amanhecer. Pela manhã, eu pedi para minha irmã e o meu cunhado me mostrarem mais ou menos onde eles haviam visto a tal criatura e fomos até lá. Depois de deixar os meninos na casa de amigos, pegamos o carro e fomos até uma grande curva onde tinha sido o local do avistamento. Paramos e começamos a investigar o local, tentando encontrar alguma lápide ou um corpo ou até mesmo sinais de bruxaria no local. Queríamos ter respostas de qualquer forma, pois o que tínhamos visto era surreal demais. Não encontramos nada no local, apenas algumas casas mais adiante, e paramos em uma delas com a desculpa de pedir um pouco de água. Na casa em que paramos havia uma senhora sentada. Ela estava costurando panos e pedimos água a ela. Ela gentilmente foi buscar. Quando estávamos bebendo, eu aproveitei para perguntar: aqui não tem muita coisa não, né? Pois as casas são bem afastadas uma das outras. A senhora nunca viu nada de estranho por aqui não? Pois é tão deserto. Ela me olhou bem séria e me respondeu: ah, eu sempre vejo. Aqui acontece muita coisa estranha, meu filho. É mesmo? O que, por exemplo? Eu perguntei. E ela me respondeu: ah, eu escuto barulhos, passos, gritos. Muitas das vezes os gritos são até assustadores. Eu escuto sombras e quando anoitece, a gente entra logo para dentro de casa, não fica dando bobeira aqui fora não. A gente não sabe o que acontece aqui no escuro. Então, quando ela nos contou aquilo, eu aproveitei a oportunidade e contei o que o meu cunhado e a minha irmã tinham visto na estrada durante a noite. E contei também o que eu vi na casa deles. Então a senhora falou: eu sei o que é. Ela sempre aparece quando tem algum acidente ou quando alguém está muito doente. O meu marido, quando estava muito perto de morrer, ele me pedia para cobri-lo, pois estava muito frio. E pedia também para que uma senhora que estava de pé ao lado da cama dele, no quarto, para que ela saísse, pois ele não gostava da maneira de como ela o olhava, sendo que só estava ele e eu dentro do quarto. Depois de ouvir aquilo da boca dela, não teve uma parte sequer do meu corpo que não estava arrepiado. Então perguntei: a senhora não acha que isso pode ser a morte? E ela respondeu: se é a morte, eu não sei, mas quando ela aparece, alguma desgraça vai acontecer, isso eu tenho certeza. Fomos embora com muito medo, pois se a senhora estivesse certa em suas palavras, poderia ser facilmente um de nós que iria morrer. Chegamos na casa da minha irmã e eu passei mais uma noite na casa dela, e daquela noite em diante não vimos mais nada. A minha irmã acha que na noite em que eu estava bêbado, poderia sim ser a minha morte, pois eu voltaria para casa de moto e alterado por causa da bebida. Depois, pensando com mais calma, eu acho que poderia ser isso mesmo. Graças a Deus eu estou aqui para contar esse relato. O sobrenatural é real e é muito mais do que pensamos. Eu desejo a todos uma boa noite.